Olá, tem início agora o programa Boa Vontade Entrevista. Desde já nós agradecemos o carinho da sua audiência, amigo telespectador, amiga telespectadora. Hoje nós temos o grande prazer em receber o Dr. Rafael Zavala. Ele é representante da FAO no Brasil. A FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, um dos órgãos mais importantes, Dr. Rafael Zavala, da Organização das Nações Unidas, o que, é claro, não diminui de forma alguma a importância dos representantes também de outros organismos da organização que representam muito bem a ONU nos diversos países, mas a FAO, efetivamente, por tratar de alimentação e agricultura, que é uma base de qualquer sistema social, ela tem uma importância muito grande em qualquer governo. Seja muito bem-vindo, muito obrigado. Obrigado pelo convite, Alan, e saludo a toda a sua audiência. Doutor Rafael Zavala, é natural que as pessoas, ao ouvirem falar da FAO, da importância que ela possui, as pessoas desenvolvem uma admiração natural muito grande pelo trabalho feito pelas Nações Unidas, principalmente pela FAO. Eu gostaria que o senhor explicasse para a nossa audiência, é claro que é uma pergunta até básica, mas para que a nossa audiência compreenda em amplitude qual é realmente o trabalho que a FAO desenvolve aqui no Brasil. Obrigado, Alan. É muito certo que é melhor clarificar o que faz a FAO, porque muitas ocasiões somente a gente considera que os temas da FAO são temas de agricultura e alimentação. E não, a FAO faz muito mais. Quisiera começar clarificando isso. A ONU, a Organização das Nações Unidas, foi criada após a Segunda Guerra Mundial e consiste em diversas agências, fundos e programas. A FAO é uma dessas agências e neste ano completa 75 anos, igual que a ONU. Na sigla em inglês, chama de Food and Agriculture Organization e surgiu da grande necessidade que o mundo tinha de produzir alimentos para todo o planeta e de lutar contra a fome e a falta de comida devido aos efeitos da Grande Guerra. Dessa maneira, o F de FAO é F de Food, mas hoje também quero contar sobre o que chamo dos outros Fs da FAO. F de Forest, de florestas, pois a FAO é responsável pelo combate ao desmatamento e pelo monitoramento de áreas naturais protegidas. Também o F de Fisheries, de pesca, uma vez que a FAO promove a aquicultura e a pesca sustentável no mundo. Exemplo é a tilápia, tão popular no Brasil e que foi trazida pela FAO para a América Latina e promovida na década de 1950. O terceiro F é F de Fire, de fogo, pois a FAO é uma das instituições responsáveis pelo monitoramento de incêndios florestais. Em português, funcionam outros dois Fs da FAO. O F de fome, obviamente, mas também está o F de fundiário. Fundiária. A FAO é, desde há muito tempo, uma promotora da segurança jurídica da terra e do seu significado no desenvolvimento das áreas rurais e também no desenvolvimento das áreas protegidas. E a FAO é a agência líder da ONU em questões de posse de terra há cerca de 50 anos e, sobretudo, os últimos 10 anos, promove as diretrizes de governança responsável da terra. O Brasil tem uma institucionalidade muito forte em todas estas Fs de FAO, mas no caso fundiário há duas regiões que têm ainda que fazer muito para acelerar os processos de regularização. É a região do Mato Piba e também a região do Amazonas. Essas são as 6 Fs da FAO a nível mundial
E aqui trabalhamos, além das questões fundiárias, também trabalhamos o grande tema de agricultura familiar, fortalecimento da agricultura familiar e o cooperativismo. O Brasil é muito diverso. E aí eu gostaria de fazer-lhe uma pergunta nesse aspecto, essa característica do Brasil. Essa diversidade do Brasil e o tamanho quase que continental que o Brasil possui, quais são os desafios e as qualidades de ter um tamanho tão grande e tamanha diversidade no Brasil? Sim, é muito importante essa pergunta. Eu venho do México. México é um país grande, mas Brasil é imenso. No caso do Brasil, mais de 66% é Amazonas. Então, é uma potencialidade imensa. A dimensão do Brasil permite ter uma estratégia muito mais diversificada da agricultura e de preservação do ambiente. O desafio do Brasil é dual. Há dois desafios muito importantes. O primeiro é, sem dúvida, a desigualdade. Eu, mesmo como representante da FAO, eu estive em municípios do Paraná, Santa Catarina, que tem um IDH por acima do promédio dos municípios europeus. Mas também eu estive no estado de Maranhão, de Piauí, onde existem, Ceará também, existem municípios com um IDH por debaixo do promédio de países de África tropical. Então, temos que lutar contra essa desigualdade. O segundo grande desafio que tem o Brasil, dentro de sua imensidade, é, por um lado, cumprir com a tarefa de ser a cesta de pão de muitos países. Mas essa cesta de pão fica no pulmão da terra, no Amazonas. É uma analogia um pouco ruim, porque o pulmão produz dióxido de carbono e consome oxígeno, e a Amazonas al revés, consome dióxido de carbono e produz oxígeno. Mas é um mecanismo de respiração para o planeta. Então, esse é o desafio. Continuar produzindo, mas preservando. Nós temos observado um movimento, se não do nível que nós gostaríamos, mas um movimento crescente justamente nesse aspecto, e até as mídias sociais acabam favorecendo isso. Os locais, as comunidades estão se envolvendo mais, tentando conhecer um pouco mais, dentro do que o senhor falava, conhecer um pouco mais os produtores do local. Eu lembro que até na pandemia, em meio à pandemia, surgiu uma campanha, valorize a padaria do local, valorize o comércio local, que é para fortalecer justamente um ajudar o outro, essa economia solidária. Como é que o senhor observa essa questão de mudança de um paradigma cultural, de nós pararmos de olhar somente grandes produtores que vêm de grandes distâncias e começar a olhar um pouco mais para a nossa vizinhança, para aquelas pessoas que também se envolvem em algum tipo de comercialização de bens de consumo, de alimento? Como é que você observa essa mudança do pensamento por parte dos consumidores? Sim, Alan, é muito importante ter em conta que chegou a hora de consumir diferente e pensar diferente. Uma das lições da pandemia é que temos que mudar nossos sistemas agroalimentários. Temos que mudar como produzimos para fazê-lo de maneira mais sustentável, com maior e melhor racionalização da água e do solo, com um baixo uso de defensivos agrícolas, por supuesto, gerando produtos limpios. Temos que mudar como transformamos os alimentos para fazer uns sistemas alimentares com baixa pegada de carbono.
e também temos que mudar como consumimos. No caso do consumo, é muito importante. Eu gostei muito da campanha de valorização. É muito importante esquecer o que chamamos alimentos anônimos. Isso quer dizer que não sabemos onde se produzem e temos que gerar melhor informação para verdadeiramente que os alimentos da mesa de nossas famílias, de nossos lares, tenham conhecimento de onde vêm os alimentos e que se possa priorizar os alimentos da agricultura que fique perto, sim? Eu quero destacar que fique muito claro, não se trata de satanizar a grande agricultura, não, para nada. Uma população mundial tão grande, temos que alimentar massas urbanas e não é possível somente com agroecologia ou com pequena agricultura, não. Mas a importância da pequena agricultura é fundamental, porque se não conservamos e dignificamos esses empregos nas zonas rurais, isso se convierte em migração. Então, também temos que convencer-nos que um consumo da agricultura familiar significa que estamos colaborando para manter empregos dignos nas zonas rurais. Dr. Rafael Zavala, recentemente uma agência irmã da FAO chamou a atenção do mundo inteiro, até pelo trabalho que ela desenvolve naturalmente, mas foi merecedora de um prêmio Nobel. E como é que o senhor observou isso? Como é que foi celebrado internamente na Organização das Nações Unidas? E qual a importância desse prêmio, na verdade, no reconhecimento do trabalho desenvolvido por vocês? Alan, ficamos muito complacidos de toda a unidade das agências da ONU, da Organização das Nações Unidas, pelo Prêmio Nobel, porque o Programa Mundial de Alimentos é uma agência, um programa, precisamente, que é irmão da FAO. Originalmente são 3 agências ou programas basados na cidade de Roma, que é a FAO, e depois da FAO surgiu da FAO a iniciativa para o Programa Mundial de Alimentos, que é um programa dirigido às emergências alimentares, e também está a outra agência presente também aqui no Brasil, que é o FIDA, que é o braço de financiamento para o desenvolvimento da agricultura. Eu quisiera destacar o papel, o rol do Programa Mundial de Alimentos, do World Food Program, único. A nível mundial, são cerca de, depois da pandemia vão ser mais, mas são cerca de 900 milhões de pessoas em condições de insegurança alimentar moderada ou grave. Desses, são 135 milhões que estão em territórios com crises forte alimentar. São 135 milhões em 55 países aproximadamente. Esse é o foco de atenção do Programa Mundial de Alimentos. É um programa com muitas fortalezas na logística, na distribuição de alimentos, e esse grande desafio han trabalhado nesse grande desafio durante várias décadas e ficamos muito complacidos deste prêmio. Então, Rafael Zavala, a questão da sustentabilidade que o senhor falava já desde do princípio no programa, nós há anos atrás começamos a ouvir falar muito mais abertamente de sustentabilidade, até pelo trabalho que a Organização das Nações Unidas desenvolve, a própria FAO, e foi se gerando uma consciência crescente. O senhor sabe bem que uma ideia disparada leva algum tempo para que caia no consciente geral da população, se torne um aspecto mais cultural, isso leva tempo. Hoje nós temos visto, por exemplo,
grandes empresas, produtores, pessoas, aí me refiro a indivíduos, famílias, se voltando mais no aspecto de ter mais atenção quanto à sustentabilidade, aquela questão que o senhor falava da origem dos produtos. Como é que o senhor tem observado essa transformação da cultura brasileira, mas mundial também, no que se refere a uma consciência mais ampla de que é possível produzir com sustentabilidade? Eu acho que uma das vantagens da pandemia vai ser isso. Vamos a contar com consumidores e também com iniciativa privada mais comprometida com os temas de sustentabilidade. Temos também que falar, sobretudo nas zonas semiáridas e nas zonas temperadas, o desafio que significa um melhor uso da água. No caso, por exemplo, de México, a zona por excelência de melhor produção agrícola agora está em disputa pela água, porque é água para a agricultura ou água para a cidade. Nas regiões maior produtoras agrícolas. Então, o uso da água se vai volver cada dia mais importante, vai ser um recurso em disputa em muitos lugares, em muitos lares, e temos que fazer conversões tecnológicas para fazer um melhor uso da água. No caso do Brasil, temos muito que fazer nas estratégias de irrigação. Se pode fazer muito melhor uso do recurso hídrico para gerar produção mais com menor pegada hídrica. E no caso dos consumidores, como você comentava, eu acho que vai ser um cambio de cultura. Temos que cambiar nossa cultura alimentar e a cultura se cambia não por arte de magia, no es algo mágico, es producto de actividades cotidianas que se transforman en hábitos y esos hábitos forman costumbres y a cultura, parte importante, as costumbres e os hábitos. Então, temos que ir mudando nossa cultura alimentar e temos que começar por uma coisa, temos que dar mais tempo à nossa alimentação. Temos que dedicar mais tempo. A maior parte das ocasiões, a gente da cidade compra poucas vezes muitas coisas. E isso gera muitos desperdícios. Temos que fazer exatamente o contrário. Comprar muitas vezes poucas coisas, alimentos frescos, e vamos a ter uma melhor alimentação, vamos estar, se damos mais tempo à alimentação, é porque também vamos a informar-nos melhor dos alimentos. A nossa sociedade se comporta às vezes por alguns, como se fossem alguns pilares um tanto quanto isolados, e eu gostaria de falar um pouco sobre a sociedade civil, que é uma também das frentes, creio que o senhor concorde, uma das frentes muito importantes quanto ao cumprimento dos objetivos do milênio, ou quanto ao trabalho que a própria FAO desenvolve. O senhor, por exemplo, nesse momento participa de um programa Boa Vontade Entrevista, que é dentro de um canal de comunicação da Legião da Boa Vontade, que é da sociedade civil, uma organização que também faz parte da ONU, desde 1999, do GPI, do ECOSOC, o Conselho Econômico e Social da ONU. E o senhor falava sobre essa questão da alimentação das crianças. A LBV tem por características em suas escolas. Eu gostaria, inclusive, de convidar o senhor para, no pós-pandemia, fazer uma visita, ter um grande prazer em recebê-lo no Centro Educacional José de Paiva Neto, aqui no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, capital, onde nós temos milhares de crianças. E a LBV ela desenvolve precisamente um trabalho desses, onde dá educação e alimento para as crianças de comunidades muito carentes, onde as crianças não teriam condições de acessar esses alimentos, mesmo numa cidade tão grande e rica como São Paulo, ou mesmo uma cidade como o Rio de Janeiro. Aí eu peço suas considerações, Dr. Zavala, sobre um trabalho desenvolvido como esse, pela sociedade civil,
que conta com a colaboração de milhares de milhões de pessoas que, ao longo desses 70 anos da LBV, permitem que a instituição continue de portas abertas, ajudando essas comunidades carentes que o senhor tão bem tem conhecido, conhece no México, na Colômbia, por onde passou, nos países por onde passou e tem conhecido tão bem aqui no Brasil. Sim, esse é o ponto da sociedade civil é essencial se temos que mudar nossa cultura alimentar. Eu acho que chegou a hora da sociedade civil, também chegou a hora dos sistemas agroalimentários localizados, dos circuitos curtos, e, obviamente, chegou a hora de dar uma maior atenção às crianças, que serão os futuros os futuros atores da sociedade civil, e se são os atores da sociedade civil educados alimentarmente, educados solidariamente, vamos a ter uma sociedade civil mais robusta, com menos ego e com mais visão. Dr. Rafael Zavala, muito obrigado por sua gentileza desde o princípio, desde o primeiro contato, a atenção, a disponibilidade, apesar da carga imensa de trabalho nesse período tão complicado que a sociedade brasileira e mundial atravessa. Parabéns pelo trabalho que o senhor e a FAO desenvolvem no Brasil e no mundo. Muito obrigado, e para isso estamos, para colaborar. Alan, um saludo a você, a sua equipe e a toda a audiência. Muito obrigado. Nós conversamos no programa Boa Vontade Entrevista de hoje com o Dr. Rafael Zavala, explicando um pouco dos desafios e do trabalho que é desenvolvido pela FAO aqui no Brasil e também no mundo. A FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Deixamos o convite para que você, amigo telespectador, amiga telespectadora, permaneça conosco aqui na audiência da TV que faz bem a você.